Boa noite, irmãos, paz em Cristo. Então, vamos para a nossa palavra de hoje. Convido que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 26. Mateus, capítulo 8, verso 23 até o verso 26. Amém? Eu vou usar a Bíblia Nova Versão Internacional. Então os irmãos acompanhem aí na Bíblia, por gentileza. Diz assim o texto. Mateus 8:23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, irmãos, estamos diante de um texto que é muito conhecido. Jesus acalma a tempestade. O que me chama a atenção, no versículo 24, nesta versão, que de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar. Pois bem, e a minha palavra de hoje será uma palavra que nós estaremos meditando sobre preocupação, né? A palavra preocupação, ela tem vários sinônimos, né? Angústia, aflição, ansiedade e etc. e tal. E diante do cenário em que nós estamos vivenciando, abateu-se sobre todos nós uma grande preocupação, seja de ordem econômica, de ordem social, de ordem política, de ordem emocional, de todas as esferas da área da vida. E nós fomos até o dicionário para nós entendermos o que o nosso dicionário na língua materna nos ensina sobre preocupação. Qual é a definição segundo o nosso dicionário? Diz assim: preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. E aí nós ficamos então diante desse cenário com grandes preocupações. E aí isso produz um sofrimento moral dentro de todos nós. Uns mais, outros menos. Pois bem, a preocupação que faz parte da nossa vida, a primeira coisa que nós podemos ver, ela é destrutiva. A preocupação, ela destrói muitos planos e projetos e objetivos de muitos seres humanos. A preocupação também, ela é obstrutiva. Por quê? Porque ela obstrui a visão real das coisas. E, consequentemente, ela impede as promessas de Deus em nossas vidas. Terceiro, a preocupação também, ela é causadora de más decisões na vida do ser humano. Por causa das preocupações, porque obstrui a visão real das coisas, nós acabamos tomando má decisão na nossa vida. E por fim, a preocupação também, ela é inútil. Por que ela é inútil? Porque muitas das vezes, né, não é uma regra, a gente se preocupa
talvez com uma coisa que nunca vai acontecer. A preocupação, então, assim, ela obstrói a nossa visão real das coisas. E às vezes ela é inútil. A gente se preocupa com uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, biblicamente, à luz da Bíblia, alguns pontos bíblicos sobre o que a Bíblia vai nos falar e nos motivar com relação à preocupação. O primeiro ponto que eu quero destacar está em Filipenses capítulo 4, o verso 7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo." Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina com relação à preocupação, nós temos que permitir que a paz de Deus guarde o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo. Aqui que nós observamos nesse versículo é o inverso da ansiedade. Nós temos que permitir que a paz de Deus guarde os nossos corações. Coração aqui é a alma, é o centro dos sentimentos do ser humano. Segunda coisa que nós podemos aprender à luz da Bíblia com relação às preocupações do dia a dia, nós vamos encontrar lá na carta de Tiago, capítulo de número 4, o verso 7. Tiago 4, 7 diz assim: "Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós." A palavra diabo aqui, ela significa muitos males, né? Muitos males que nos trazem preocupação. Por exemplo, doenças, desempregos, desentendimentos, a perda. Então, o que nós aprendemos com Tiago com relação à preocupação? Que aqui há uma grande ordem, né? Nós temos que renunciar toda a preocupação pela oração. A ordem aqui é bem clara: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que eu aprendo aqui é que tanto promessa como as alianças na Bíblia não é incondicional. Tem uma condição: para resistir o mal, essa preocupação, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, porque só Ele pode trazer a paz que excede todo entendimento e faz com que nós venhamos ultrapassar essas preocupações, essas ansiedades. Terceiro ponto que nos chama a atenção na Bíblia Sagrada com relação às preocupações, nós encontramos lá no profeta Isaías, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 26, o verso 3, que diz assim: "Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz quem? Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia." O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E ele vai nos falar sobre preocupação. O que ele está dizendo aqui? Quem permanece firme, permanece em momentos e em lugares adversos. Não é simplesmente o momento e nem o lugar que pode nos roubar essa firmeza. Nós temos que estar firme em Deus em todos os momentos, na saúde e na doença. Em todos os lugares, no paraíso ou no deserto. Por falar em lugar, lembro aos irmãos que Cristo venceu, permaneceu firme e venceu o diabo no pior lugar e num dos piores momentos da sua vida, lá no Calvário. Ele não cedeu, ele continuou firme com o propósito para nos trazer a salvação em Cristo Jesus.
O quarto ponto que eu quero destacar, para que nós venhamos não ficar um tanto preocupado em demasia, encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, muito conhecido por nós, pelos amados irmãos. Eu vou ler apenas o versículo 10 e o 11, Efésios, capítulo 6, verso 10 e verso 11, que fala sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois bem, o versículo nos fala aqui para que nós venhamos adquirir forças. A armadura é um revestimento, é uma roupa que se colocava sobre o soldado para que ele pudesse adquirir muito mais habilidades para vencer o inimigo numa batalha. Então o convite aqui é muito claro. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A palavra aqui é adquirir forças, né? Nesse momento de preocupações, nós precisamos de ter forças para ultrapassar essa grande tempestade. Como aconteceu com os discípulos, eles iriam atravessar de um lado para o outro, mas de repente, num lago que não tinha tempestades, surge de repente. É o que acontece conosco no nosso dia a dia. De repente você vai dormir, está tudo bem, mas quando você acorda, uma grande tempestade de coisas acontecem e aí nos trazem preocupação. Mas nós temos aqui na Bíblia Sagrada alguns pontos a considerar para vencer as preocupações. O quinto ponto que eu quero destacar com relação às preocupações, o que devemos fazer, carta aos Hebreus, capítulo 6, o verso 11 e o verso 12, que diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Verso 12, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, o que o versículo está nos ensinando? Que nós, diante das preocupações, não devemos lançar fora a confiança, porque é momentâneo. Então, nós temos que não ser negligente com relação à nossa confiança. A nossa confiança não é somente quando está tudo bem, quando não tem preocupação, quando não tem tempestade. A nossa confiança, ela tem que se sobressair justamente na adversidade. Quando aparentemente tem tempestade, quando aparentemente está doente, quando aparentemente está desempregado, mas nós não devemos ser negligentes, permanecer firmes, para que nós possamos, com paciência e fé, herdar a promessa que é a grande salvação em Cristo Jesus. E por fim, para encerrar a nossa palavra de hoje breve, nós queremos falar sobre a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 7, o que ele nos ensina com relação a preocupações, ansiedades, angústias e aflições que todos nós passamos. Ninguém está livre. Ninguém está livre. Todos nós passamos e temos um grau ou um limite ou um percentual de preocupações com relação às coisas da vida. Pedro vai dizer o seguinte, no capítulo 5, na primeira carta, no verso 7. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aqui, irmão, está o ápice, né,
de confiança e de fé, de esperança, porque verdadeiramente Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Eu sei que ficamos preocupados, mas tem coisas, irmãos, que fogem da ordem natural, fogem do domínio humano, da força humana, e então Deus entra e mostra para nós que Ele tem cuidado de nós. Devemos então lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que os irmãos meditem, palavras breves, claras e objetivas. Sexta-feira estaremos postando mais uma outra palavra, se o Senhor assim permitir. Eu quero repetir esse versículo que Pedro deixa para nós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade ou preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Paz em Cristo e um beijo no coração de vocês. Amém.